Já começou mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a sua vida. Tumulto começou porque o entregador teria se recusado a subir até o apartamento do agente penal em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio. A vítima está com um projétil alojado no pé e se recupera em casa. Ele não tem previsão para voltar ao trabalho. Vamos falar sobre esse tumulto, esse absurdo, um crime, né? E tem inclusive um estudo que eu divido de cara com você, da Voxline, estimando que 4 em cada 10 brasileiros usam com frequência aplicativo para pedir comida. Essa responsabilidade é de milhões de entregadores em motocicletas normalmente e que muitas vezes correm perigos e passam por problemas. No Rio de Janeiro foi o caso. Essa situação reacendeu o debate sobre obrigações, deveres e limites desses profissionais. Aquele policial penal foi preso depois de atirar no pé de um motociclista durante uma discussão sobre a entrega do pedido. É isso, né? Vamos falar sobre bom senso, sobre até onde a lei alcança as duas partes? Eu estou com Igor Marchetti, advogado do IDEC, o Instituto de Defesa de Consumidores. Olá, doutor. Muito obrigado, Edu. Muito obrigado pelo convite. Doutor, do ponto de vista jurídico, como é que se enquadra a conduta desse agente? Quais as possíveis consequências legais que ele deve enfrentar? Com certeza, esse agente deve responder por lesão corporal, porque ele atirou, né, no entregador, de forma covarde, inclusive, e trouxe todo tipo de problemas psicológicos e até traumáticos, né, que um evento desse pode causar para a vida de um trabalhador. Então, com certeza, ele vai ter que se responsabilizar pelos atos de selvageria que ele cometeu. Doutor Igor, a maior plataforma de delivery do Brasil, a empresa para a qual esse entregador presta serviços, afirma que não obriga a entrada em prédios, recomendando sempre a retirada na portaria. Considerando a rotina, os riscos enfrentados pelos entregadores, sobretudo no Rio de Janeiro, essa política é suficiente para proteger o trabalhador? A gente acredita que, de fato, a iFood, né, no caso, a plataforma, ela divulga esses termos e condições para os clientes, para todo mundo que queira adquirir produtos pela plataforma, e determina que, de fato, o consumidor deve ir ao primeiro ponto de encontro, né, da rua, do endereço que foi destinado, não entrando em apartamentos e condomínios, até porque é importante a gente frisar um ponto que nesse debate acaba passando um pouquinho despercebido, que é a impossibilidade de ingresso em condomínios sem autorização do próprio condomínio. O condomínio muitas vezes pode não autorizar esse tipo de entrada de entregadores, até porque também é uma vulnerabilidade para os condôminos. Então esse é um aspecto que muitas vezes a pessoa se atém à comodidade, né, da entrega, mas ela esquece a segurança do próprio condomínio, que é um requisito importante que, inclusive, em convenção condominial pode ter previsão de impedimento à entrada desse tipo de fluxo. O senhor bem lembrou, as normas nos condomínios costumam impedir a entrada de entregadores. Quando o morador, proprietário do apartamento, liga na portaria e fala: deixa ele subir para mim, por favor, o que prevalece? O que prevalece, primeiramente, são os termos e condições, né, do condomínio. Né? O condomínio prevê que não tem possibilidade de ingressar esse entregador. Além disso, a própria plataforma determina que não há possibilidade dos entregadores adentrarem, não são obrigados, na verdade, a adentrarem ao apartamento. A plataforma deixa, esse é um ponto importante, que a plataforma deixa isso um pouco aberto, porque ela fala que não é obrigado, mas ela não proíbe a entrada nos apartamentos. Apesar de ter, no Rio de Janeiro, inclusive, ter feito uma campanha, né, divulgada, chamada Bora Descer, né, para evitar esse tipo de situação. No entanto, não há uma previsão expressa de proibição ao ingresso em prédios e condomínios. Há, sim, a determinação de que não há uma obrigatoriedade do entregador fazer esse serviço. No entanto, também a própria plataforma determina que há uma exceção,
que ela figura ali no caso de pessoas com mobilidade reduzida ou com problemas de saúde. Então, a própria plataforma, com a sua diretriz um pouco flexível, vamos dizer assim, ela acaba gerando esse tipo de impacto. É verdade, é um impacto grande, né? É importante lembrar a lembrança que o senhor fez sobre clientes com mobilidade reduzida. Aí sim, o condomínio e a plataforma se entendem e não há discussão. É claro que o entregador poderá entrar e a gente conta com o bom senso do entregador nesses casos. Bom, se um cliente, a gente já falou aqui, insiste que o entregador suba até o apartamento e ele se recusa, quem estaria mais amparado juridicamente nessa situação? É o consumidor que pagou pelo serviço e quer o produto na porta de casa, ou é o entregador que tem o livre-arbítrio dado pela plataforma de não ser obrigado a subir, doutor? Perfeita pergunta. Realmente, muitas pessoas acabam ficando nessa dúvida porque existem dois direitos ali considerados. Para determinar essa situação, a gente precisa verificar se a condição prevista nos termos e condições ali, nas regras da plataforma, elas estão em desacordo com o Código de Defesa do Consumidor. E aí o Código de Defesa do Consumidor, ele prevê que existem cláusulas abusivas e essas cláusulas abusivas podem ser flexibilizadas, tem que ser revistas, né? Tem que ser anulada a cláusula. Só que não é o caso, porque nessa situação a entrega de qualquer tipo de mercadoria, de produtos, normalmente feito por aplicativo de comida ou por qualquer tipo de entrega, ela é feita na portaria, ela não é feita no apartamento e na residência da pessoa, se é um condomínio fechado, por exemplo. Então, a obrigação nesse caso, se há um termo e condição prevendo essa necessidade de que o condomínio disponibilize, né, o entregador a possibilidade de entregar esse produto na portaria, não há o porquê exigir que a pessoa ingresse no apartamento e seja obrigada a entregar esses produtos. Até porque também há um risco do negócio, pois a plataforma ela tem uma responsabilidade, ainda que ela alegue que não há responsabilidade, ela tem responsabilidade subsidiária pelos entregadores. Tanto que a própria plataforma, nesse caso absurdo, né, que o entregador foi alvejado, disponibilizou acompanhamento psicológico e jurídico, pelo que eu analisei, para esse entregador. Pois bem, isso não é de qualquer forma, né? Isso não é uma mera deliberação. A plataforma entende e é juridicamente plausível que o entregador é responsável, sim, no momento que ele age em nome dessa plataforma. Então, a partir do momento que há o ingresso em um apartamento, há uma fragilidade também no sistema de controle dessa entrega. Então, não me parece, não é para a gente desarrazoado exigir que a pessoa receba na portaria o seu produto, o seu alimento. Então, não há uma ilegalidade nesse sentido na cláusula, apesar da gente considerar que há uma fragilidade de compreensão nesses termos e condições e precisariam ser melhor detalhados pela plataforma para evitar esse tipo de dúvida, vamos dizer assim, que possa pairar. Bom, a gente já entendeu que não existe uma lei geral que define esse tipo de coisa. Os condomínios, em sua maioria, até por questão de segurança, não permitem a entrada de entregadores. Notem bem a quantidade de crimes cometidos por falsos entregadores hoje em dia que se passam por profissionais para entrar em condomínios e fazer arrastões. Isso acontece à luz do dia, na rua e dentro de condomínios fechados que investem milhões em segurança. Então, aprendemos aqui que, de acordo com a regra geral dos condomínios, o entregador está muito mais bem amparado juridicamente sobre a sua posição e que a plataforma não pode se isentar de responsabilidade em relação a esses trabalhadores. E até mesmo o que acontecer da porta para dentro, doutor, quer dizer, se não é uma troca de tiros ou se não é uma agressão com arma de fogo, mas uma briga que danifica uma portaria, uma entrada,
isso também, as partes vão responder solidariamente, o morador que causou a confusão e a plataforma? Nós entendemos que a plataforma, obviamente, depois poderá entrar com uma ação de regresso. O que é isso? Para explicar para os ouvintes. A ação de regresso é aquela ação em que você sucumbe, você tem que pagar aquele prejuízo, aquela condenação, eventualmente, que você teve, mas depois você pode ingressar contra a parte que causou aquele prejuízo. Então, a plataforma teria, sim, responsabilidade por danos causados, até por conta por esse entregador, até pelo artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê essa responsabilidade dos prestadores de serviço em geral, né, dos fornecedores, mas a plataforma depois poderia ir atrás desse entregador, dessas pessoas que causaram esse prejuízo para ela e pedir a reparação por danos, né, pelos danos causados para a plataforma. Mas sim, poderia ser responsabilizada pelo ato desses agentes. Interessante perceber que no Brasil, não sei se no mundo inteiro é assim, mas as pessoas não costumam ler os termos de uso de nada que baixam. Entram num aplicativo, na televisão, no celular, dando ok para coisas que sequer leram. Se bem que é muita coisa para ler, né? Você vai abrir aquilo lá, dá uma certa preguiça, não, doutor? Mas ali tem algumas chavezinhas perigosas do que pode acontecer, né? Essa falta de clareza pode ser considerada uma falha das empresas, na maneira como colocam os termos de uso para o cliente final? Como é que o IDEC tem lutado para mais clareza nas relações de consumo? Isso é um princípio fundamental da defesa do consumidor, o direito de informação clara e objetiva, e está consagrado no artigo 6º, inciso 3º do Código de Defesa do Consumidor, e é uma luta constante do IDEC para que esses termos fiquem mais nítidos, né? Fiquem mais aparentes para o consumidor e com termos mais fáceis também. Porque muitas vezes os termos são muito complexos ou muito fora do cotidiano daquele consumidor e acabam impedindo até a própria compreensão. E sim, no caso de existência de uma falha de informação, há a possibilidade do consumidor exigir os seus direitos, porque a gente considera que aí o produto ou um serviço é defeituoso, por não ter as informações necessárias para melhor aproveitamento daquele produto ou daquele serviço. Qual seria o equilíbrio ideal entre regras das empresas, direitos dos consumidores e responsabilidades aí dos trabalhadores para evitar esses casos mais extremos, como o ocorrido? A gente considera que o principal são as empresas respeitarem o Código de Defesa do Consumidor, obviamente, não criarem condições desequilibradas, exageradas para os consumidores, mas também garantir que os termos, condições e todas as informações estejam de forma clara, para que não haja equívocos, né, por parte do consumidor no que ele pode ou não fazer. Existem esses termos e condições que a plataforma faça uma campanha deixando nítida essa informação para que evite esse tipo de constrangimento, porque uma vez que o consumidor sabe que não é um direito dele exigir o alimento na sua residência se não tiver nenhum tipo de dificuldade, né, de mobilidade ou doença, há uma possibilidade de diminuição desse tipo de atrito. Está terminando agora a edição 1249 do podcast JR 15 Minutos. Eu quero agradecer a participação de Igor Marchetti, advogado do Instituto de Defesa de Consumidores, o IDEC. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado, Edu. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e das estagiárias Amanda Fusita, Bárbara Maiato e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Bruna Franco. Coordenação de conteúdo, Daniel Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. A vice-presidência de jornalismo é de Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no r7.com, nas redes sociais do JR e na sua plataforma de streaming predileta. Bora para a próxima!